jogo difícil, uma equipa com um ritmo de jogo muito forte, Volta Redonda, nós com 9 dias de trabalho, muita dificuldade aqui e ali a acompanhar o ritmo do jogo. Tivemos que ter um caráter muito forte e uma entrega muito grande ao jogo para nós podermos chegar ao fim com a vitória. Tivemos também aqui e ali alguma sorte no jogo. Também podíamos ter feito, se temos decidido melhor no último terço, 3 situações se temos decidido melhor também podíamos ter chegado a gol, mas foram mais evidentes as oportunidades que o Volta Redonda teve. Parabéns ao Rogério pela forma como tem a equipa dele trabalhada, parabéns pela forma como a equipa se encontra e a diferença entre os 2 meses e meio de trabalho do Volta Redonda e os 9 dias de trabalho do Botafogo ficou bem evidente aqui e ali no jogo. Tivemos na maior parte do tempo organizados, mas chegamos com alguns jogadores de forma exausta ao final do mês. É uma pergunta que a gente sempre faz de início de temporada, mas óbvio que são elencos, né? Tem diferenças, times também, mas no planejamento de vocês no Botafogo, em quanto tempo esse time vai poder atingir uma maturidade física, uma maturidade técnica, coletivamente falando também? O que é normal no mundo do futebol e para todas as equipas do mundo fazer é uma pré-época de 5 a 6 semanas. Nós temos 9 dias. Portanto, normalmente, mas isso não é para todos vocês sabem que é 5 a 6 semanas que as pré-épocas são e algumas até vão a 7 semanas. Dizer-lhe, estamos prontos daqui a 7 semanas, não podemos estar prontos daqui a 7 semanas, nós tivemos de estar prontos hoje. Portanto, nós estamos prontos para competir. Porquê? Porque somos obrigados a competir de forma oficial. Obrigam-nos a isso. Temos tido reação àquilo que se vai passando. Planeamos umas coisas, já é a terceira vez que nós mudamos o nosso planeamento por diversos fatores. Vamos continuar a ajustar aquilo que for preciso ajustar, sempre com a dedicação de sempre. Sempre aquilo que nós fazemos com uma intenção e agora temos a intenção de no estadual nos apurarmos para as meias finais para depois tentar ganhar o estadual. E é isso que é a nossa intenção. Portanto, não adianta estar, daqui a X tempo é que vamos estar para... Não, nós estamos prontos para jogar como estivemos hoje para jogar. Às vezes bem, outras vezes mal. Às vezes melhor fisicamente, às vezes pior fisicamente, outras vezes com mais problemas, outras vezes com menos. Hoje sem o Adriel, sem o Gabriel, sem Segovia, sem o Lucas Fernandes, sem o Carlos Eduardo, sem o Jefinho, sem o Gatito, pronto. Mas é a nossa vida. Seguimos juntos, é o que interessa, é que seguimos juntos. Seguimos nós, a administração, a torcida, que hoje foi fantástica aqui, que nos apoiou muito e que nos ajudou muito a manter o resultado numa situação que queremos lá os 3 pontos. Obrigados a todos eles da torcida pela forma como se dedicaram ao jogo e nós também nos dedicámos muito ao jogo, não da forma muitas vezes como nós gostaríamos de estar em termos de organização, mas foi possível nestes 9 dias de trabalho. Você teve 2 estreantes hoje no Marco, o Carlos Alberto. E aí que você falasse um pouquinho dessa primeira impressão dele e você também falasse um pouquinho do jogo do Patrick de Paulo, né, que conseguiu ter um bom desempenho, principalmente ali no primeiro tempo, bons lançamentos. Você espera para ele também, a partir de fazendo uma pré-temporada, apesar de, como você falou, pouquinho, muito curta, né, ser com a expectativa dele para essa temporada, Patrick? Falar dos jogadores neste momento da época, acho que é algo que pode ser perigoso. O que eu posso falar é da forma como os jogadores estão a entregar ao trabalho e não à luz daquilo que foi o jogo de hoje. Porque o jogo de hoje foi feito debaixo de muita fadiga, como eu vos digo. Eu não posso iniciar uma época e ter comportamentos de início de época como aqueles que nós temos após uma pré-época. Portanto, nós tivemos vários dias de trabalho intenso que vieram desaguar no jogo de hoje, perante uma equipa com ritmo muito alto. Começando pelos reforços, o Carlos Alberto tem trabalhado muito bem, tem trabalhado na posição 7, na 9 e na 11, porque, como vocês sabem, nós andamos um pouco limitados nessa situação, porque também não tivemos o Mateus Nascimento, e não referi o Mateus Nascimento há pouco, que está na fase terminal da recuperação de uma lesão, portanto são à volta de 9 jogadores que nós não tivemos aqui.
que também pesa naquilo que é o nosso desempenho da equipa. Pois há outra coisa que também pesa, e que eu também não disse, é que enquanto nos jogos de preparação nós muitas vezes vamos regulando os tempos, damos 45 a duas equipas diferentes, depois vamos dando 75 minutos a uns, 15 minutos a outros, ou 60-40 e vamos repartindo e vamos gerindo. Nós aqui só temos 5 substituições a fazer, portanto há sempre jogadores a fazerem 90 minutos de jogo. Tem que os fazer. Esses jogadores são aqueles que estão mais massacrados numa situação destas. Patrick de Paula fez o que tinha a fazer, a missão foi-lhe entregue, desempenhou bem a missão, espero que continue num bom caminho. Marlon já o conhecemos bem, é um jogador que tinha vindo a jogar no Atlético, foi um jogador sempre muito sério ao longo dos dias que eu o conhecia a trabalhar, muito dedicado, teve a mesma forma como treina, foi a mesma forma como jogou, sempre muito focado, sempre dedicado, sempre muito combativo, sempre a procurar dar o máximo dele e estando sempre no momento ofensivo a dar a cara ao jogo e no momento defensivo a ocupar muito bem os espaços dele. O Carlos Alberto está a desempenhar, é um jogador que não tinha vindo a jogar muito no clube dele, foi uma oportunidade de negócio, é um jogador que nós achamos que tem qualidades para desenvolver, que não é um jogador que já esteja pronto, portanto tem um conjunto de características com ele que nós vamos procurar desenvolver, como a todos os outros jovens que tivemos da equipa B, que não tiveram a oportunidade hoje de jogar, mas irão ter certamente ao longo desta que eu denomino pré-época, entre aspas, mas já é a competição, que nós iremos tentar desenvolver o máximo possível para determinado momento da época o podermos aproveitar de forma mais eficaz. Luís, boa noite. De alguma maneira, queria que também você pudesse analisar um pouco mais que mesmo diante da dificuldade você também tenha quase que a mesma equipe do ano passado, né? Como é que isso, diante da dificuldade que você está tendo com o planejamento, né? Isso também pode te ajudar? Qual é a análise que você faz, né, de ter esses jogadores que estiveram contigo boa parte do ano passado e agora você tem nesse início de temporada um tanto, né, com os problemas que você está enfrentando em relação ao planejamento? Vou primeiro falar das vantagens e depois digo o que é que eu acho neste momento da época. Para mim a vantagem é clara, é eu conhecer os jogadores, saber exatamente o quanto eles valem e saber o que posso esperar deles em cada momento do jogo em termos de caráter. Eu sei qual é, eu sei que nós formamos uma grande família juntamente com a administração, com o staff e com a nossa torcida, formamos uma família muito boa. E eu sei exatamente o que é que vale cada uma dos componentes dessa família. Portanto, eu sei o que valem os jogadores, isso é um valor muito grande para mim, enquanto treinador. Agora, não é valor já nos conhecermos todos neste momento da época em termos de ritmo de jogo. Isso nós não temos vantagem nenhuma de já nos conhecermos, porque o ritmo adquire-se através do tempo. Mas tal como eu lhe disse, em termos de organização, eles já sabem aquilo que eu quero. Embora nós, como eu disse no início da época, quando fizemos uma coletiva, eu disse que queria alterar algumas coisas daquilo que nós tínhamos sido enquanto equipa. Estamos nesse trabalho, um trabalho intenso, felizmente algumas coisas já nos estão a sair no jogo e queremos que elas saiam, as outras quero que elas saiam cada vez mais. É a vantagem, eles também têm a vantagem deles, que é conhecerem o treinador e saberem que eu quero sempre que eles se entreguem da forma que se entreguem ao jogo e isso é vantagem para os dois lados. Dentre as mudanças que você fez no jogo de hoje, você tirou o Chiquinho Soares e colocou o Carlos Alberto. A gente até já viu o Carlos Alberto também fazendo essa função ali mais centralizada como atacante, mas me parece que ele efetivamente funcionou um pouco mais sempre ali pelo lado direito. Mas o senhor está enxergando o Carlos Alberto no time como esse jogador para jogar mais centralizado ali quando for para substituir o Tiquinho? Não estou. Sinceramente não vejo. Eu vejo como um jogador de corredor. Agora, como não temos mais ninguém para desempenhar a função e o Tiquinho atingiu ali um ponto em que eu acho que ele fazer mais que aquele tempo de jogo iria penalizá-lo muito para os próximos dias de trabalho. Eu tenho que perceber. O jogo de hoje, apesar de ser um jogo oficial, não é um jogo que eu faça a mesma gestão como o jogo brasileiro. Tenho que fazer uma gestão diferente. Tenho que fazer uma gestão em que arranjo o equilíbrio de um jogo de pré-época e o equilíbrio de jogo oficial.
E é neste equilíbrio que nós vamos andar as próximas semanas. Hoje jogou uma equipa, no próximo jogo jogará outra equipa e vamos tentar gerir as coisas de forma a dar oportunidade a todos de jogarem, porque um jogador, uma coisa é o início da época com um campeonato, um Brasileirão, uma Sul-Americana, ou mesmo a Copa do Brasil, outra coisa são os jogos agora de início da época do estadual. Eu tenho que os olhar também como jogos de particulares, entre aspas, oficiais, entre aspas. Eles têm que encontrar aqui um equilíbrio entre eles, senão mato os meus jogadores, mato a equipa e depois ao longo da época, lá mais à frente, vamos pagar uma fatura muito elevada de erros que possamos cometer agora. Portanto, nós não estamos só a olhar para o presente, olhamos para o médio e curto prazo, mas também para a longo prazo. Neste momento temos de fazer gestão. Só uma dúvida, esse adiamento do jogo do Vasco mudou alguma coisa no planejamento de usar esse grupo nos jogos no meio de semana e o outro no fim de semana ou não? Claro que muda, e eu acho que eu sinceramente eu não estava habituado a isto. Eu não estava habituado a mudarem os jogos de um dia para o outro, eu já fiz 3 vezes planeamento, porque metem um jogo, tiram um jogo, metem para a frente, metem para trás. Não há respeito neste momento nenhum pelo planeamento. Mas ok, eu estou aqui como treinador e tenho que me ajustar e tenho que dar a melhor de mim, estou a dar a melhor de mim a fazer o planeamento, mas já acho que a vida é feita de respeito. Eu respeito muito quem está nas decisões, eu acho que quem está nas decisões também tem que respeitar muito, enquanto eu, figura de treinador, e enquanto eu, treinador dos jogadores. Pode só fazer mais um? Luiz, existe um ditado, né, que todo time começa com um grande goleiro. O Botafogo tem um goleiro ídolo, que é o Gatito Fernandes, mas que vai voltar mais à frente. Ele está se recuperando de uma cirurgia. E desde que ele foi contratado, o PR sempre que entrou jogou muito bem. No amistoso também foi assim, pegou pênalti, hoje uma boa atuação. Ele passa muita segurança. Queria que você falasse sobre ele, numa posição que é tão importante, que geralmente erro zero sacrifica às vezes um time, uma atuação, quanto esse cara tem sido importante para o Botafogo nesse momento, quando não tem um goleiro ídolo à disposição. O PR tem a consciência que veio para um clube grande do Brasil, veio para uma grande instituição, portanto tem que dar a melhor dele e foi escolhido para representar essa grande instituição que é o Botafogo. Portanto está a dar a melhor dele, está a fazer a obrigação profissional dele. O Gatito, quando voltar, vai concorrer com o PR e nós não fechamos as portas a ninguém naquilo que é os lugares na equipa. A meritocracia é, para mim, o mais importante ponto de um treinador, entrega os lugares a quem tem mérito para os ocupar. Neste momento o PR não está ali. Nós escolhemos a equipa para hoje porque foi uma equipa que nós entendemos que era melhor para abordar o jogo neste momento da época, mas ainda não existe essa meritocracia ao longo da época, e não é a mesma do início do campeonato, da época. Este início da época é uma oportunidade a todos. Portanto, é natural que o PR num ou noutro jogo não esteja o Douglas, depois esteja outros jogadores nos outros lugares, também a dinâmica é a mesma. Portanto, não vamos olhar neste momento, fez grande jogo hoje e o burro tirou no próximo jogo. Não. Estamos numa altura que é pré-época, que todos têm que ter as suas oportunidades e vão ter a oportunidade, que é para depois nós então sim, através da meritocracia, entregarmos os lugares naquilo que nós achamos que é o 11 de base para seguirmos o nosso caminho ao longo da época. Mas está a desempenhar bem o papel dele, foi uma boa oportunidade que ele aproveitou para mostrar trabalho. Okay.